Capítulo 3. O corpo governante. Não é que sejamos os amos de vossa fé, mas somos colaboradores para a vossa alegria, porque é pela vossa fé que estáis em pé. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. A declaração de Paulo acima citada vinha-me repetidamente à mente durante os 9 anos em que fiz parte do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Eu desejaria que todas as testemunhas pudessem ter a experiência de fazer parte dele. Talvez pudessem compreender então o que a palavra apenas não podem transmitir. O que palavras apenas não podem transmitir. Para esclarecer o que é o corpo governante. As testemunhas de Jeová entendem que Cristo Jesus, como cabeça da congregação, alimenta e dirige sua congregação por meio da classe do escravo fiel e discreto. Essa classe é atualmente composta de um restante dos 144.000 pessoas ungidas como herdeiros do reino celestial de Cristo. Mas há um pequeno número de homens procedentes de tal classe que atua como corpo governante e desempenha todas as funções administrativas com relação à congregação mundial, não apenas com relação ao número atual de cerca de 8.600 ungidos, dos quais são tirados esses homens, mas também com relação aos mais de 6 milhões de outras pessoas associadas que não são consideradas como estando entre os herdeiros celestiais. Para mim, parecia uma responsabilidade atemorizante quando me tornei um dos 11 membros do corpo governante mundial em 1971. O número aumentou posteriormente para 18 em 1977 e vem se alterando com o decorrer dos anos. As primeiras sessões das reuniões semanais a que assisti mostraram-se muito diferentes do que eu esperava. Fora recentemente posto em prática o rodízio da presidência e o vice-presidente Fred Franz era o presidente daquele ano. Porém, os assuntos a serem discutidos eram determinados pelo presidente da sociedade, Nathan Knorr. O que quer que ele considerasse aconselhável para ser discutido pelo corpo, ele trazia à reunião e essa era geralmente a primeira vez que tínhamos qualquer conhecimento do assunto em pauta. Durante algumas semanas, as reuniões consistiam simplesmente da consideração de lista de recomendações de representantes viajantes em diferentes países, o nome, a idade, a data de batismo, se era dos ungidos ou não, e os anos de serviço de tempo integral que eram lidos em voz alta. Na vasta maioria dos casos, estes eram simplesmente nomes para nós. Raramente conhecíamos qualquer dos indivíduos envolvidos. Assim, depois de ouvir tais leituras de listas do Suriname, Zâmbia ou Sri Lanka, costumávamos votar sobre a designação destes homens. Recordo-me de Thomas Sullivan, chamado geralmente de Bud, que estava então na casa dos 80, quase cego e com saúde precária. Acontecia de ele ceder repentinamente ao sono durante essas sessões e parecia constrangedor acordá-lo para votar sobre coisa de que ele tinha pouco conhecimento. Às vezes a reunião inteira não durava mais que poucos minutos. Uma das que me recordo tendo durado apenas 7 minutos, incluindo a oração inicial. De vez em quando, o presidente Knorr trazia então alguma correspondência de problemas, envolvendo questões quanto a certa conduta de testemunhas individuais, e cabia ao corpo decidir que norma deveria ser adotada em relação a esses, se a conduta específica exigia desassociação, alguma disciplina menor ou absolutamente nenhuma ação. Durante esse período, estendeu-se até 1975, esperava-se que todas as decisões fossem unânimes. Após a discussão, fazia-se uma moção, reforçava-se esta, e o presidente pedia então que se levantassem as mãos. Se não obtivesse um voto unânime, visto que, ocasionalmente, os de posição diferente não votavam a favor de uma moção, desenvolvia-se uma solução conciliatória a fim de obter-se unanimidade.
Como é apenas natural nessas circunstâncias, havia certa sensação de pressão para se acompanhar a maioria, em vez de se assumir uma postura solidária sobre o assunto e parecer, deste modo, independente ou em desacordo com os demais. Houve votações em que não levantei a mão. Via de regra, porém, eu concordava. Nas poucas ocasiões em que a minha recusa em votar fazia com que alguém propusesse uma moção conciliatória, muito embora a moção conciliatória não parecesse completamente correta para mim, eu costumava ceder e votava votava com a maioria. Era evidente a necessidade de se concordar se é que os assuntos seriam resolvidos e passados adiante, em vez de levados a um impasse. Todavia, começaram a surgir questões que tornaria isso cada vez mais difícil para mim. À medida que se passavam as semanas, mantinham-se discussões sobre assuntos tais como se um pai está qualificado como ancião, caso permitia que um filho ou filha se casasse com apenas 18 anos de idade. Se alguém está qualificado como ancião, caso seja favorável a que seu filho ou sua filha recebesse educação superior. Se alguém está qualificado como ancião, no caso de haver mudança no turno de trabalho e ele perde algumas vezes, durante o turno noturno, reuniões congregacionais. Se os anciãos podem aceitar a evidência circunstancial de adultério ou o testemunho da esposa de que seu marido lhe confessou o adultério. Se isso é suficiente para admitir o divórcio bíblico e o novo casamento. Se um divórcio é biblicamente aceitável se, mesmo quando se cometeu adultério, aquele que obtém o divórcio é o cônjuge culpado em vez do inocente. Que validade tem um divórcio quando conseguido por outros motivos sem ser adultério? Se após ser concedido o divórcio, vem à tona a prova de adultério antes do divórcio, como fica a situação se, ao se obter tal divórcio, houve adultério após o divórcio? Caso o cônjuge inocente tenha relações sexuais com o cônjuge adúltero, logo depois de saber do adultério, anulará isso o direito de divorciar-se desse cônjuge e estar livre para se casar novamente? Se é correto uma testemunha pagar uma multa, no caso dessa multa ser imposta em razão de uma infração da lei em resultado de sua atividade de testemunho ou de alguma posição que tenha adotado a fim de aderir às crenças das testemunhas. Se é correto enviar alimento ou outra ajuda a pessoas por meio da Cruz Vermelha. O argumento principal aqui era que a cruz é um símbolo religioso e, por essa razão, a organização da Cruz Vermelha deve ser semi-religiosa. Essa discussão foi bastante demorada e foi adiada para uma reunião posterior. Questões sobre a prática corrente da sociedade de usar canais irregulares para introduzir dinheiro em certos países. A Indonésia, por exemplo, de uma forma que obtinha maior valorização pelos dólares americanos envolvidos, fazendo uso dessa apesar de o país em questão ter leis que declarem ilegais. Também quanto a introduzir certo equipamento em alguns países sem ter de pagar a pesada taxa de importação imposta por lei, se as testemunhas que pertencem a sindicatos podem acertar designações de atividades grevistas ou podem acatar uma ordem do sindicato para fazer trabalho de limpeza no prédio do sindicato, em vez de aceitar designações como as de fazer piquete. Se as testemunhas podem atender ao recrutamento militar simplesmente para trabalhar em campos de algodão. Isso veio da Bolívia. Essa é apenas uma amostra parcial das coisas discutidas durante cerca de dos 2 primeiros anos na minha permanência no corpo. O efeito de nossas decisões era considerável em seu impacto nas vidas de outros. Em assuntos de divórcio, por exemplo, os anciãos de congregação atuam como uma espécie de tribunal religioso, e caso não fiquem convencidos quanto à validade de uma ação de divórcio, o indivíduo que passa por tal divórcio e volta a se casar mais tarde torna-se sujeito à desassociação. Um problema fora da lista dos que acabei de mencionar, mas que provocou considerável discussão, envolve um casal de testemunhas da Califórnia.
Alguém tinha visto no quarto deles certa literatura e fotografia que tratava de práticas incomuns. Não me lembro se soubemos exatamente como a pessoa que relatou isso veio a ter acesso ao quarto do casal. A investigação e o interrogatório por parte dos anciãos locais confirmaram que o casal realmente se envolveu em relações sexuais da simples copulação genital. Chegou a Brooklyn em correspondência dos anciãos e pediu-se ao corpo governante que decidisse quanto a que ação tomar, se é que deveria ser tomada com relação ao casal. Antes de a correspondência ser lida para nós naquela manhã, nenhum de nós, com exceção do presidente, tivera qualquer oportunidade de pensar no assunto. Mesmo assim, dentro de poucas horas, chegou-se à decisão de que o casal estava sujeito à desassociação. Isso ficou, daí por diante, estabelecido como uma regra formalmente publicada, aplicável a qualquer pessoa que se envolvesse voluntariamente em práticas similares. A matéria publicada foi entendida e aplicada de tal forma que os casados se sentiam geralmente obrigados a relatar aos anciãos se existia ou se desenvolveu tal prática em seu casamento, quer por consentimento mútuo, quer por iniciativa só de um dos parceiros. No último caso, esperava-se que o cônjuge que não deu início ao ato se apresentasse e transmitisse essa informação aos anciãos, caso o cônjuge que tomou a iniciativa não estivesse disposto a fazê-lo. Deixar de prestar a informação era geralmente visto como sinal de uma atitude impenitente e como pesado em favor da desassociação. A crença de que a desassociação separa alguém da única organização pode ser encontrada a salvação, bem como de amigos e parentes, exerce uma tremenda pressão sobre a pessoa para que se submeta à regra, não impondo quão difícil possa ser confessar ou relatar aos anciãos. A decisão do corpo governante em 1972 resultou num considerável número de audiências judicativas, à medida que os anciãos investigavam os relatórios ou confissões de práticas sexuais envolvidas. As mulheres sofriam uma vergonha aflitiva em tais audiências ao responderem à pergunta dos anciãos sobre as intimidades de suas relações maritais. Muitos casamentos em que um dos cônjuges não era testemunha passaram por um período turbulento, com o cônjuge que não era testemunha protestando veementemente contra o que considerava uma invasão imprópria da privacidade do leito conjugal. Alguns casamentos se romperam, resultando em divórcio. Recebeu-se um volume sem precedente de correspondência durante um período de 5 anos. A maior parte dela questionando a base bíblica de tal intromissão na vida particular dos outros por parte dos membros do corpo governante e alegando a incapacidade de compreender a validade dos argumentos propostos de forma impressa em apoio à posição adotada. Abre parênteses. A principal passagem das Escrituras em que se apoiava era Romanos capítulo 1, versículo 24 e 27, que falava do homossexualismo, e os que escreviam a sociedade salientavam que não podiam compreender como ela poderia ser corretamente aplicada às relações heterossexuais entre um homem e a sua esposa. Fecha aspas. Outras cartas, muitas vezes vindas de esposas, simplesmente expressavam confusão e angústia sobre sua incerteza quanto à propriedade de suas preliminares sexuais. Certa mulher disse que tinha falado com um ancião e ele lhe havia dito para escrever ao corpo governante, a fim de obter uma resposta segura. Assim, ela escreveu dizendo que ela e seu marido se amavam profundamente e descreveu então certo tipo de preliminares sexuais a que estavam acostumados dizendo: creio que é um assunto de consciência, mas estou lhe escrevendo para ter certeza. Encerrou com as seguintes palavras, abre aspas, estou assustada, sinto-me magoada e estou mais preocupada neste momento com o sentimento do meu marido com relação à verdade. Eu sei que vocês me dirão o que devo fazer. Fecha aspas.
Em outra carta típica, o ancião escreveu dizendo que tinha um problema que precisava resolver em sua mente e em seu coração, e para chegar a isso, achou que era melhor contatar a mãe em busca de conselho. O problema tinha a ver com a sua vida sexual dentro do casamento e disse que ele e sua esposa estavam confusos quanto a onde traçar uma linha entre as preliminares sexuais e o próprio ato sexual. Garantiu à sociedade que ele e sua esposa seguiram ao pé da letra qualquer conselho que lhes fosse dado. Estas cartas ilustram a confiança implícita que essas pessoas vieram a depositar no corpo governante e a crença de que os homens que formam esse corpo podiam dizer-lhes onde traçar os limites, mesmo em aspectos tão íntimos de sua vida, de suas vidas pessoais, que eles deveriam seguir estritamente à risca ao pé da letra. Muitas cartas foram expedidas em resposta pela sociedade. Com frequência, esforçavam-se para prover algum esclarecimento limitado, expressando sem dizer diretamente quanto a quais preliminares sexuais estavam dentro dos limites das ações condenadas, enquanto outras estavam, em razão disso, liberadas. Um memorando de um membro do Departamento de Serviço da Sociedade, de 14 de junho de 1976, considerava uma conversa telefônica com um instrutor de seminários, cursos realizados para anciãos. O memorando relata que o instrutor havia telefonado sobre um ancião presente ao seminário que confessou certas práticas sexuais desaprovadas em seu casamento. Diz o memorando. Abre aspas. O irmão, dando aqui o nome do instrutor, considerou detidamente o assunto com ele para determinar se era copulação oral o que estava envolvido. O instrutor lhe tinha dito que, em vista das circunstâncias, deveria ir até outros membros da comissão, e aconteceu de outros membros da comissão estarem no curso, de modo que ele foi e conversou com eles. Agora, o instrutor estava sem saber o que mais deveria ser feito. Sugeriu-se a ele que escrevesse um relatório completo à sociedade sobre isso, de modo que, quando tivesse qualquer caso como este aparecendo no futuro, ele já teria orientação quanto a como cuidar do assunto e não teria de telefonar. Fecha aspas. Isso ilustra até de que ponto chegava o interrogatório na vida íntima e até que ponto a sede da organização supervisionava toda a situação. Carta após carta revelava que as pessoas envolvidas sentiam claramente a responsabilidade diante de Deus de relatar aos anciãos qualquer desvio da norma estabelecida pelo corpo governante. Um homem num estado do meio-oeste americano que confessou ter violado a decisão do corpo governante no que se refere às suas relações maritais com a esposa, foi informado pelos anciãos que eles estavam escrevendo para a sociedade sobre isso. Ele também escreveu uma carta que sugeriu que seguiu anexa. Passaram-se 8 semanas e finalmente ele escreveu outra vez a Brooklyn, dizendo que a espera, a ansiedade e a expectativa estão quase além do que posso suportar. Disse que tinha sido removido de todas as designações na congregação, inclusive de fazer oração nas reuniões, e que quase a cada semana estou perdendo alguma coisa pela qual tenho me esforçado e orado durante 30 anos. Ele implorava por uma resposta urgente, dizendo, abre aspas, preciso muito de algum alívio mental quanto ao conceito que a Organização de Jeová tem de mim. Fecha aspas. Alguns anciãos esforçavam em adotar uma maneira moderada de abordar o assunto. Todavia, agirem assim poderia torná-los passíveis de repreensão por parte dos escritórios da sede em Brooklyn. Considere esta carta. Tradução. Abre aspas. Corpo de anciãos da congregação tal, das testemunhas de Jeová, cidade tal. O corpo governante. Prezados irmãos,
Temos uma cópia da carta datada de 21 de julho da Comissão da Congregação S da Califórnia, no qual escrevem sobre os problemas envolvendo J. Informe-nos, por favor, se algum dos anciãos na congregação vem dando conselho incorreto com relação aos casos envolvendo sexo oral. Se alguns dos anciãos na congregação tiver aconselhado pessoas casadas que não seria impróprio para elas envolver-se em sexo oral, então em que base foi dado tal conselho? Se foi dado um conselho errado, informe-nos, então, se foram dados passos apropriados para corrigir qualquer mal-entendido por parte dos indivíduos a qual foi dado o conselho errado, e informe-nos se os anciãos envolvidos estão atualmente de acordo com o que tem sido apresentado nas publicações da sociedade com relação ao sexo oral. Se qualquer dos irmãos vem aconselhando a pessoas individuais que o sexo oral seria permissível como estimulação antes de ter-se apropriadamente relações sexuais, então tal conselho não foi correto. Agradecemos por sua atenção ao assunto acima. Que a rica bênção de Jeová os acompanhe na medida em que se esforçam continuamente em cuidar de suas responsabilidades como anciãos de maneira exemplar. Seus irmãos, Comissão Judicativa Congregação S das Testemunhas de Jeová, Califórnia. Fecha aspas. A carta acima foi enviada pelo Departamento de Serviço da Sociedade a um corpo de anciãos. Os nomes dos lugares específicos foram omitidos. Curiosamente, alguns anciãos até achavam que a posição do corpo governante era, de certa forma, um tanto tolerante ou limitada. Diz uma carta enviada por um ancião nos Estados Unidos. Alguns dos anciãos de mais idade Alguns dos anciãos de mais idade achavam que o corpo governante poderia ter ido ainda mais longe em condenar práticas pervertidas entre os casados por incluir a adoção de certas posições na realização do seu ato sexual. Fecha aspas. Mais adiante, essa reunião expressou sua própria opinião dizendo... mais adiante, esse ancião expressou sua própria opinião dizendo, abre aspas, já que Jeová foi tão minucioso neste capítulo 18 de Levítico, bem como nos outros capítulos sobre o comportamento sexual, por que não há nenhuma declaração dirigida aos casados quanto às formas aceitáveis e inaceitáveis de copulação? Não seria provável que Jeová o teria feito caso quisesse que essa área pessoal e particular da união matrimonial estivesse aberta ao escrutínio de opiniões dos juízes ou homens mais maduros de Israel, de modo que se pudesse tomar uma ação apropriada contra os transgressores? Fecha aspas. Alguns dos afetados pela regra da organização eram pessoas cujas funções sexuais normais haviam sido seriamente prejudicadas por uma operação ou acidente. Algumas dessas expressavam desalento diante da situação em que foram colocadas pela decisão do corpo governante. Uma dessas pessoas, a qual havia ficado impotente dessa maneira, havia durante os anos seguintes conseguido realizar sua função sexual por um dos meios agora condenados pela organização. Ele disse que, antes da decisão do corpo governante, fora capaz de deixar de sentir-se como um meio homem, porque ainda conseguia satisfazer sua esposa. Agora, ele escrevia dizendo que não podia haver nenhuma prova bíblica para a posição adotada na revista Sentinela, mas que sua esposa se sentia na obrigação de obedecer e, como ele a amava, acedeu. Disse que sabia que ele era o mesmo de antes, embora estivesse emocionalmente desmoronando, visto temer que seu casamento fosse ficar seriamente afetado. Implorou que lhe informasse se não havia uma brecha na vontade de Deus que lhe permitia o prazer de satisfazer a sua esposa. Todas essas situações exerciam uma enorme tensão sobre a consciência dos anciãos, exortados a tratar com os que violam a decisão do corpo governante. Na conclusão da carta do ancião mencionada anteriormente, ele diz, abre aspas, acho que posso usar somente aquelas leis e princípios da Bíblia que compreendo com absoluta seriedade e convicção
ao apresentar a Jeová e a Jesus Cristo, e caso tenha de aplicar essas leis e princípio ao exercer minha responsabilidade como ancião na congregação, quero fazê-lo, não porque vim a confiar que essa seja a organização de Jeová, e vou segui-la, seja lá o que for o que ela diga, mas fazê-lo porque creio sinceramente que é biblicamente aprovado e correto. Quero verdadeiramente continuar crendo como Paulo admoestou aos Tessalonicenses no 2º capítulo, versículo 13, de sua própria carta, e aceitar a palavra de Deus não como de homens, mas pelo que verazmente é como a palavra de Deus. Fecha aspas. Apesar de eu achar as práticas sexuais envolvidas como sendo definitivamente contrárias aos meus padrões pessoais, posso dizer honestamente que não fui a favor da decisão de desassociação tomada pelo corpo. Mas isso é tudo o que posso dizer, pois, quando veio a votação, agi de acordo com a decisão da maioria. Senti-me consternado quando o corpo me designou para preparar a matéria em apoio à decisão. Assim mesmo, aceitei a designação e a redigi como era desejo do corpo e em conformidade com sua decisão. Assim, não posso dizer que agi de acordo com o mesmo ponto de vista excelente expresso pelo ancião que acabei de citar. A minha crença na organização como a única representação de Deus na Terra me levou a fazer o que fiz naquela ocasião sem sentir, particularmente, grandes dores de consciência. A maior parte da correspondência a este respeito nunca chegava ao corpo governante, sendo cuidada pelos membros do pessoal designado às sessões de correspondência ou pelos membros do departamento de serviço. Entretanto, estou certo de que vários membros do corpo governante devem ter sido alertados, provavelmente através de contatos e conversas pessoais, de que muitos achavam que eles tinham invadido de maneira imprópria a vida privada das pessoas. Quando, finalmente, uns 5 anos depois, o assunto apareceu mais uma vez na agenda, a norma da desassociação foi revertida e o corpo governante se retirava, então, de fato, dessa área íntima da vida dos outros. Mais uma vez, o corpo me designou para preparar a matéria a ser publicada, informando desta vez acerca da mudança. Achei pessoalmente satisfatório poder recorrer, ainda que de maneira um tanto ambígua, que a organização estivera equivocada. A sentinela de 1º de agosto de 1978, página 29 a 31, continha essa matéria e incluía estes pontos. Abre aspas. Em vista da ausência de claras instruções bíblicas, trata-se de assunto pelos quais o casal tem de levar a responsabilidade perante Deus e que essas intimidades maritais não são da competência dos anciãos congregacionais para tentar controlá-las ou promover a desassociação, tendo tais assuntos por base exclusiva. Isso expressa o vivo senso de responsabilidade de deixar as Escrituras predominarem e de se refrear de tomar uma posição dogmática quanto à evidência parece não fornecer base suficiente. Fecha aspas. De fato, essa era a minha opinião com relação a uma infinidade de assuntos levantados diante de nós, de que não existia realmente nenhuma base nas Escrituras para se adotar as posições dogmáticas sobre a vasta maioria das coisas submetidas à nossa decisão. Expressei aí este ponto de vista e ele foi aceito pelo corpo com base neste argumento. Manifestei-o vez após vez posteriormente, mas raramente foi aceito. Ao examinar as cartas disponíveis, algumas das quais nos haviam sido apresentadas, qualquer satisfação resultante de escrever essa matéria corrigindo a posição parece um tanto vazia, pois sei que, não importa o que foi dito, isso jamais poderá compensar ou reparar de alguma maneira todo o dano e constrangimento, confusão mental, angústia emocional, sentimento de culpa e casamentos arruinados em resultado da decisão anterior.
Decisão esta tomada em poucas horas por homens, dos quais quase todos estavam tendo uma abordagem súbita do assunto sem nenhum conhecimento prévio, não podendo pensar, meditar, nem orar especificamente sobre o assunto ou pesquisar as Escrituras, mas cuja decisão foi posta em vigor mundialmente durante 5 anos e afetou muitas pessoas pelo resto de suas vidas. Nada disso precisava ter ocorrido. Outra questão suscitada, ligada de certo modo à anterior, envolvia uma testemunha na América do Sul, cujo marido lhe confessou ter tido relações sexuais com outra mulher. O problema era que ele tinha dito que as relações foram do tipo mencionadas na questão anteriormente descrita, neste caso particular, copulação anal e não genital. A decisão do corpo governante foi que isso não podia ser considerado como adultério, que o adultério requeria estritamente copulação genital capaz de gerar filhos. Consequentemente, o homem não havia se tornado uma só carne, como a outra mulher. Portanto, a decisão foi que a esposa não tinha nenhuma base para o divórcio bíblico e um casamento no futuro. A regra da votação existente exigia unanimidade na decisão e eu me ajustei à maioria. No entanto, senti-me realmente perturbado ao pensar nesta mulher e no fato dela ser informada de que não podia optar biblicamente por ficar livre de um homem culpado de tal ato. A decisão significava também que um marido que se envolvesse em atos homossexuais com outros homens ou que tivesse até mesmo relações com o animal não estava sujeito a divórcio bíblico, já que o homem não podia, com possibilidade procriativa, tornar-se uma só carne, com outro homem ou com um animal. Na verdade, o número de A Sentinela tinha instruído especificamente nesse sentido pouco antes naquele ano. A perturbação emocional que senti levou-me a fazer um estudo dos termos no idioma original, o grego, usado em Mateus 19:9. A tradução do Novo Mundo da Sociedade apresenta Jesus como dizendo: Eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua esposa, exceto em razão de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. São usadas duas palavras diferentes, fornicação e adultério. E ainda assim, as publicações da Torre de Vigia têm, durante muitas décadas, adotado a posição de que ambas se referiam essencialmente à mesma coisa, que a fornicação significava um homem ter relações adúlteras com uma mulher que não seja sua esposa, ou uma mulher ter tais relações com um homem que não seja seu marido. Por que então, eu perguntava a mim mesmo, usou Mateus, ao registrar declarações de Jesus, duas palavras diferentes, porneia e moikeia? Se queria realmente dizer a mesma coisa, adultério, em ambos os casos? Ao examinar muitas traduções, dicionários bíblicos, comentários e léxicos na biblioteca de Betel, a razão se tornou óbvia. Praticamente, cada livro que abria mostrava que o termo grego porneia, traduzido como fornicação na tradução do Novo Mundo, era um termo muito amplo e se aplicava a todos os tipos de imoralidade sexual. E por essa razão, muitas traduções da Bíblia simplesmente avertiam como imoralidade, imoralidade sexual, impudicícia, infidelidade. Os léxicos mostravam claramente que o termo era também aplicado a relações homossexuais. Entretanto, o ponto exclusivo para mim foi compreender que na própria Bíblia, porneia é usado em Judas, versículo 7, para indicar a conduta notoriamente homossexual das pessoas de Sodoma e Gomorra. Preparei 14 páginas da matéria contendo os resultados da pesquisa e tirei cópias para cada membro do corpo. Mas eu não me sentia muito seguro quanto a como ele seria recebida, e por esse motivo fui ao escritório de Fred Francis e expliquei o que tinha feito, expressando minhas dúvidas de que a matéria seria favoravelmente aceita. Ele me disse: Não creio que haverá alguma dificuldade. Embora muito concisas, as palavras foram pronunciadas num tom de confiança.
Quando lhe perguntei se gostaria de ver o que tinha sido encontrado, ele se recusou e disse novamente que achava que não haveria problema. Minha impressão foi de que ele já estava ciente de alguns pontos que minha pesquisa havia revelado. No entanto, há quanto tempo eu não tinha como sabê-lo. Já que ele tinha sido o tradutor principal da tradução do Novo Mundo da Sociedade, achei que, com certeza, ele deve ter se informado do verdadeiro sentido da palavra porneia, ou fornicação. Quando o assunto surgiu na sessão do corpo governante, a matéria que eu lhe submeti foi aceita, tendo Fred Franz manifestado seu apoio, e fui designado para preparar os artigos a serem publicados em A Sentinela, apresentando a mudança de posição que isso acarretaria. Ainda me lembro de uma carta recebida algum tempo depois da publicação dos artigos, de uma testemunha que havia, alguns anos antes, descoberto que seu marido tendo relações com um animal. Como ela disse, eu não podia viver com um homem destes, e se divorciou dele. Mais tarde, ela se casou novamente. A congregação o desassociou. A congregação a desassociou, então, porque não estava biblicamente livre para um novo casamento. Depois de aparecerem os artigos de A Sentinela, ela escrevia agora pedindo que, em vista da mudança de posição, fosse feita alguma coisa para limpar seu nome do vitupério que havia sofrido em resultado da ação desassociadora. A única coisa que eu pude fazer foi escrever para ela, dizendo que os artigos publicados eram, em si mesmos, uma vindicação de seu modo de agir. Apesar de ter sido satisfatório preparar mais uma vez a matéria reconhecendo e retificando um ponto de vista errôneo da organização, persistia em mim o pensamento sóbrio de que isso jamais poderia desfazer qualquer dano que a posição anterior tenha causado durante tantas décadas, e só Deus sabe a quantas pessoas. O corpo governante nessa época era, na realidade, tanto um tribunal judicativo como também, já que suas decisões e definições tinham força de lei para todas as testemunhas de Jeová, um corpo legislativo. Era um corpo governante, no mesmo sentido em que o sinédrio dos tempos bíblicos podia ser chamado deste modo, sendo suas funções semelhantes. Assim como todas as principais questões envolvendo o povo para o nome de Jeová, neste período eram trazidas perante o sinédrio em Jerusalém, para ser resolvidas. Acontecia também com o corpo governante das Testemunhas de Jeová em Brooklyn. Não era, porém, um corpo administrativo em nenhum sentido da palavra. A autoridade e responsabilidade administrativas ficavam exclusivamente com o presidente da corporação, Nathan Knorr. Eu não esperava por isso, uma vez que, no mesmo ano da minha designação, o vice-presidente Franz havia proferido um discurso publicado posteriormente em A Sentinela, 1º de junho de 1972, no qual ele descreveu o papel do corpo governante, contrastando-o com o da corporação à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Mencionado por alguns como o discurso do rabo abanando o cão, sua linguagem era extraordinariamente audaciosa e franca, afirmando vez após vez que a corporação era simplesmente uma agência, um instrumento temporário usado pelo corpo governante. Abre parênteses, página 338 e 344, fecha parênteses. Abre aspas. Esta organização evangelizadora mundial não é modelada segundo nenhuma sociedade civil da atualidade, que talvez seja exigida pelas leis dos governos políticos dos homens, que agora enfrentam a destruição na guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, no Armagedon. Revelação 16, 14 a 16. Nenhuma sociedade civil da Terra amolda a organização evangelizadora nem a governa. Antes, esta governa tais sociedades como meros instrumentos temporários, úteis para a obra do grande teocrata. Por isso, é modelada segundo o seu objetivo
para ela. É uma organização teocrática regida do alto divino para baixo e não das fileiras para cima. Os membros dedicados e batizados dela estão sob a teocracia. As sociedades terrenas deixarão de existir quando, dentro em breve, perecerem os governos humanos que lhes concedem alvará. De modo que os membros votantes da sociedade compreendem que este corpo governante poderia usar mais diretamente esta agência administrativa como instrumento para o trabalho da classe do escravo fiel e discreto, por serem os membros do corpo governante parte da diretoria da sociedade. Reconhece que essa sociedade não é o corpo administrativo, mas apenas uma agência para assuntos administrativos. Por isso, os membros votantes da sociedade não desejam que haja qualquer base para conflito e divisão. Não desejam criar nenhuma situação que a agência administrativa controle e dirija o usuário dessa agência. Usuário que é o corpo governante representando a classe do escravo fiel e discreto. Do mesmo modo, como não é o rabo que abana o cão, mas o cão que abana o rabo, uma pessoa jurídica religiosa, constituída segundo a lei de César, não deve tentar dirigir e controlar o seu criador. Antes, o criador da pessoa jurídica religiosa deve controlá-la e dirigi-la. Fecha aspas. Essas foram declarações fortes. O problema era que apresentavam um quadro completamente contrário à realidade. O corpo governante não controlava a corporação, nem no tempo em que o discurso mencionado acima foi dado pelo vice-presidente, nem no tempo em que a matéria foi publicada, nem por mais de 4 anos depois disso. O quadro apresentado tornou-se eventualmente realidade, mas somente em consequência de um ajuste muito drástico, do tipo desagradavelmente carregado de emoções agitadas e de considerável divisão. Estranho como possa parecer à maioria das testemunhas de Jeová atualmente, o tipo do corpo governante descrito nesse discurso jamais havia existido em toda a história da organização. Levou mais de 90 anos para que eles viesse a surgir, e a sua existência atual compreende apenas um curto período de pouco mais de 2 décadas e meia. Vou explicar por que faço tal afirmação e como ela é confirmada por fatos. Os 3 monarcas. Como sabeis, os chefes das nações as mantêm sobre seu poder, e os grandes sobre seu domínio. Não deve assim entre vós. A história das Testemunhas de Jeová assume registro oficial particularmente com a publicação da primeira edição da revista Torre de Vigia, agora a Sentinela, em 1º de julho de 1879. A corporação chamada Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados foi formada em 1881 e registrada como pessoa jurídica em 1884. É uma verdade comprovada que lá no passado a organização não amoldava, governava ou dirigia, para usar a palavra do vice-presidente. O corpo governante dos que estavam associados com a Torre de Vigia não o fazia e nem de fato poderia fazê-lo, pela simples razão de que não existia um corpo governante. Charles Taze Russell iniciou pessoalmente a revista A Sentinela, com sua própria revista, e era seu único editor. Durante sua vida, todos os que estavam associados com a Sociedade Torre de Vigia reconheciam-no como o seu único e exclusivo pastor. Naturalmente, é verdade que a sociedade, uma vez formada, tinha uma diretoria. A esposa de Russell, Maria, fazia originalmente parte dela, mas a diretoria não era vista como um corpo governante, nem tinha essa função. Contudo, a Sentinela de 1º de junho de 1972, página 344, faz esta afirmação. Abre aspas. Segundo os fatos disponíveis, o corpo governante chegou a estar associado com a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, da Pensilvânia. Charles Taze Russell fazia manifestamente parte daquele corpo governante lá no último quarto do século XIX. Fecha aspas.
O que revelam realmente os fatos disponíveis? Concernente à diretoria, diz o próprio Russell, numa edição especial da Torre de Vigia de Sião, datada de 25 de abril de 1894, página 59. Abre aspas. Tendo até 1º de dezembro de 1893, 3.705 ações com direito a voto, de um total de 6.383 ações com direito a voto. Armand Russell e eu elegemos naturalmente os diretores, e dessa maneira controlamos a sociedade, e isso ficou plenamente entendido desde o princípio pelos diretores. A utilidade deles ficou entendido se manifestaria em caso de nossa morte. Os 3 primeiros presidentes da Torre de Vigia dos Estados Unidos e seus períodos na presidência. Charles Taze Russell, 1884 a 1916. Joseph Franklin Rutherford, 1917 a 1942. Nathan Homer Knorr, 1942 a 1977. Que Russell claramente não considerava os diretores ou quaisquer outros junto com ele mesmo como um corpo governante, é evidente pelo modo de agir que ele consistentemente seguiu. Diz a Sentinela de 1º de março de 1923, página 68. Abre aspas. Sempre que outros lhe perguntavam, quem é o servo fiel e prudente? O irmão Russell costumava responder, alguns dizem que sou eu, enquanto outros dizem que é a sociedade. Fecha aspas. O artigo prossegue então dizendo, abre aspas, ambas as declarações são verdadeiras, pois o irmão Russell era, de fato, a sociedade no sentido mais absoluto. Pelo seguinte, por ele determinar as diretrizes e o rumo da sociedade sem prestar contas a nenhuma outra pessoa na terra. Algumas vezes ele buscava conselho de outras pessoas ligadas à sociedade, ouvia suas sugestões e, em seguida, agia de acordo com seu próprio julgamento, querendo que o Senhor queria que ele assim o fizesse. Fecha aspas. Em resposta à pergunta de alguns leitores de A Sentinela, Charles Taze Russell escreveu em 1906, abre aspas, não, as verdades que apresento como porta-voz de Deus não foram reveladas em visões ou sonhos, tampouco pela voz audível de Deus, nem todas elas de uma só vez, mas gradativamente, especialmente desde 1870 e particularmente desde 1880. Tampouco é este claro desvendamento da verdade devido a qualquer habilidade ou grande percepção humana, mas por causa do simples fato de que chegou o tempo devido de Deus, e se eu não falasse e não se pudesse achar outro instrumento, as próprias pedras clamariam. Fecha aspas. Crendo ser ele mesmo o porta-voz de Deus e seu instrumento para desvendamento da verdade, compreendeu-se a razão pela qual ele não via necessidade alguma de um corpo governante. No entanto, no ano seguinte a essa declaração, Russell preparou sua última vontade e testamento, que apareceu na revista de A Sentinela 1º de dezembro de 1916, depois de sua morte naquele ano. Visto que nada ilustra de maneira mais clara o poder absoluto exercido por Charles Taze Russell sobre a revista A Sentinela, o texto completo desse testamento é apresentado no apêndice. Podemos observar aqui o que declara o segundo parágrafo desse testamento conforme publicado. Abre aspas. Contudo, ao fazer doação da revista Torre de Vigia de Sião, do trimestral da Velha Teologia e dos Direitos Autorais dos Livros, Estudos das Escrituras da Aurora do Milênio e de vários outros folhetos, inários, etc., à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Eu o fiz com o entendimento de que eu manteria completo controle de todos os interesses dessas publicações durante a minha existência e que, depois da minha morte, esses seriam conduzidos de acordo com os meus desejos. Passo agora a declarar tais desejos, minha vontade com relação aos mesmos, conforme a seguir.
Fecha aspas. Apesar de ter doado a revista Sentinela à corporação, ao ser registrada como pessoa jurídica em 1884, ele a considerava claramente como sua revista e ser publicada segundo a sua vontade, mesmo depois de sua morte. Ele dispôs que, com sua morte, uma comissão editora de 5 homens escolhidos e nomeados pessoalmente por ele deveria ter a inteira responsabilidade editorial pela revista Sentinela. Legou também todas as suas ações, como direito a voto da corporação a 5 mulheres nomeadas por ele como fideicomissionárias e providenciou que, no caso de alguns membros da comissão editora ter de ser disciplinado por má conduta, essas mulheres deveriam servir juntamente com outros comissários da corporação, os direitos, evidentemente, e o resto dos membros da comissão editora como um conselho de sentença para decidir o caso do membro da comissão editora acusado. Já que uma única pessoa não pode constituir um corpo coletivo, os fatos mostram que durante a vida de Charles Taze Russell, isso é até 1916, não havia sequer a aparência de um corpo governante. E continuou sendo assim durante a presidência de seu sucessor, Joseph Rutherford. Alguém poderia supor que os membros da comissão editora, junto com a diretoria, compunham tal corpo governante. Porém, os fatos mostram que essa disposição estava errada. Na reunião anual da corporação em janeiro de 1917, Rutherford foi eleito para substituir Russell como presidente. No início de sua presidência, 4 dos 7 diretores, a maioria, objetaram ao que consideravam como um comportamento arbitrário da parte do presidente. Ele não estava reconhecendo a diretoria e nem trabalhando com ela como um corpo, mas estava agindo unilateralmente, tomando medidas e informando-lhe só depois do que havia decidido fazer. Eles achavam que isso estava totalmente em desacordo com o que o pastor Russell, o servo fiel e prudente, havia delineado como o proceder a ser seguido. Ter ele expressado objeção resultou em sua eliminação sumária da diretoria. Rutherford achava que, ainda que eles tivessem sido designados pessoalmente por Charles Taze Russell como diretores vitalícios, a condição de diretor destes 4 nunca foram confirmada numa reunião anual da corporação. Segundo A. H. Macmillan, membro destacado do pessoal da sede nessa época, Rutherford consultou um advogado de fora que concordou que isso dava margem à demissão dos homens, isso é, com apoio legal. Rutherford tinha, portanto, de escolher. Ele poderia acatar as objeções da maioria do conselho e procurar fazer as retificações. Se ele tivesse visto esses homens como a maioria de um corpo governante, do tipo descrito em A Sentinela de 1972, teria sido moralmente obrigado a fazer isso. Ou poderia aproveitar-se do dispositivo legal mencionado e usar sua autoridade presencial para demitir os diretores que não concordavam com ele. Preferiu o segundo caminho, designando diretores que eles mesmos escolheu por substituição. Que dizer da comissão editora? A Sentinela em inglês de 15 de junho de 1938, página 185, mostra que, em 1925, a maioria dessa comissão se opôs fortemente à publicação do artigo intitulado O Nascimento da Nação, significando que o reino havia começado a funcionar em 1914. A Sentinela diz qual foi o resultado para aqueles que discordavam do presidente. Abre aspas. Mas, pela graça do Senhor, o artigo foi publicado, e isso marcou realmente o início do fim da comissão editora, indicando que o próprio Senhor está dirigindo a sua organização. Fecha aspas. A comissão editora estava agora eliminada. Rutherford tinha efetivamente eliminado qualquer oposição a seu controle total da organização. Um aspecto interessante de tudo isso é que, durante todo esse tempo, não somente o livro O Mistério Consumado,
o principal pomo de discórdia em 1917, mas também a revista Sentinela, estiveram ensinando de maneira vigorosa que o pastor Russell era na verdade o servo fiel e prudente predito nas Escrituras, a quem o amo faria governante sobre sua casa. A maneira pela qual este ensino for usado para insistir na completa conformidade de todos é bem ilustrada por essas declarações de A Sentinela de 1º de maio de 1922, página 132. Fidelidade é lealdade. Ser fiel significa ser leal. Ser leal ao Senhor significa ser obediente ao Senhor. Abandonar ou repudiar o instrumento escolhido do Senhor significa abandonar ou repudiar o próprio Senhor, baseado no princípio de que aquele que rejeita o servo enviado pelo amo, rejeita por esse meio o amo. Não há ninguém hoje, na verdade atual, que possa honestamente dizer que recebeu conhecimento do plano divino de qualquer outra fonte além do ministério do irmão Russell, direta ou indiretamente. Por intermédio do seu profeta Ezequiel, Jeová prefigurou o cargo de um servo, identificando-o como alguém vestido de linho, com um tinteiro de escrevente de lado, o qual foi comissionado para passar através da cidade a cristandade e consolar os que gemem por iluminar suas mentes com relação ao grande plano de Deus. Notem que este era um privilégio não outorgado pelo homem, mas pelo próprio Senhor. Porém, em cumprimento do arranjo do Senhor, ele usou um homem. O homem que ocupou este cargo, pela graça do Senhor, foi o irmão Russell. Fecha aspas. Mais uma vez, em A Sentinela, de 1º de março de 1923, páginas 68 e 71, no artigo intitulado Lealdade à Prova, a submissão aos ensinos e métodos de Russell foi igualada à submissão à vontade do Senhor. Abre aspas. Cremos que todos os que estão agora se regozijando na verdade atual concordarão que o irmão Russell ocupou fielmente o cargo de servo especial do Senhor e que foi feito governante sobre todos os bens do Senhor. Cada conservo tem demonstrado sua lealdade ou capacidade e progredido na mesma proporção e que tem se submetido alegremente à vontade do Senhor, por trabalhar no campo da colheita do Senhor em harmonia com o modo do Senhor, modo esse em que o Senhor usou o irmão Russell para delinear, já que o irmão Russell ocupava o cargo deste servo fiel e prudente. Ele fez a obra do Senhor de acordo com o modo do Senhor. Se então o irmão Russell fez a obra do Senhor no modo do Senhor, qualquer outro modo de fazê-la é contrário ao modo do Senhor, e não poderia ser, portanto, um modo fiel de cuidar dos interesses do reino do Senhor. Fecha aspas. A questão era bem clara. Ou alguém se alinhava e se conformava lealmente aos ensinos e ao modo deste governante sobre a casa do amo, Russell, ou se tornava culpado de repudiar a Cristo Jesus e, portanto, de ser um apóstata. Raramente, um apelo à aceitação da autoridade humana foi expresso com mais vigor. O que torna isso tão notável é que, alguns anos depois da morte de Russell e durante o próprio tempo em que se fizeram estas afirmações sobre ele, as providências tomadas por ele em vida e sua escolha pessoal de homens para o cargo de supervisão foram deixadas de lado pelo novo presidente. As declarações contidas em seu testamento foram descartadas como não tendo força legal e nem também, evidentemente, força moral. A Sentinela, em inglês, de 15 de dezembro de 1931, páginas 376, fala sobre isso. Abre aspas. Os fatos que se sabe bem que existem e que se aplicam a palavras proféticas de Jesus são os seguintes. Em 1914, Jeová colocou seu rei em seu trono. Os 3 anos e meio que vieram imediatamente depois proveram a oportunidade de provar os que haviam respondido à chamada do reino quanto a se eram egoístas ou altruístas. Em 1916, morreu o presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados.
Encontrou-se um papel escrito e assinado por ele, e que foi chamado de sua última vontade e testamento, mas não era de fato um testamento. Pareceu então que o irmão Russell, alguns anos antes de sua morte, tinha chegado à conclusão de que não podia fazer tal testamento. A obra da organização de Deus não está sujeita ao controle do homem ou ao controle da vontade de qualquer criatura. Portanto, não era possível dar continuidade à obra da sociedade para a glória e a honra do Senhor, conforme estava delineado neste documento escrito chamado Testamento. Fecha aspas. Apenas 8 anos antes, a Sentinela, o Canal do Senhor, havia instruído que Russell fez a obra do Senhor de acordo com o modo do Senhor, e por este motivo, qualquer outro modo de fazê-la é contrário ao modo do Senhor. Agora, 8 anos mais tarde, qualquer um que se opusesse a que Rutherford deixasse de lado as instruções dadas por aquele a favor de quem a Sentinela tinha argumentado tão rigidamente como o servo fiel e prudente, era retratado como movido por má vontade e malícia, como obreiro da iniquidade. Abre aspas. No entanto, esta classe dos jogados fora ou rejeitados realmente choram e gemem, rangem seus dentes contra seus irmãos porque, dizem eles, a vontade do irmão Russell está sendo ignorada e a sentinela não está sendo publicada como ele instruiu. E erguem suas mãos em horror piedoso e derramam lágrimas de crocodilo, porque a organização do Senhor na terra não está sendo usada de acordo com a vontade de um homem. Em outras palavras, usam essas pretensões como pretexto para pranto, lamento e pesar. Eles se lamentam, se queixam e choram porque não têm o encargo da sociedade. Range seus dentes contra os que estão empenhados na obra do Senhor, e dão expressão a toda forma de má vontade, malícia e declarações mentirosas contra aqueles que outrora eles alegavam ser seus irmãos. Judas menciona a mesma classe e suas palavras estabelecem definitivamente o tempo em que este lamento e pranto haveriam de começar, a saber, por ocasião da vinda do Senhor Jesus ao templo de Jeová para julgamento. Diz ele, esses são resmungadores, queixosos, comportando-se segundo as suas próprias paixões, desejos egoístas, e suas bocas proferem palavras bombásticas, apresentando-se como os favorecidos de Deus, tendo pessoas de homens em admiração por interesse. Em outras palavras, expressam sua admiração pela pessoa de um homem e desejam admiração para si mesmos, e sua conduta e modo de agir se encaixam exatamente nas palavras do apóstolo. Ostentam grande pretensão de amor e devoção ao homem, a saber, o irmão Russell, mas está claro que agem dessa maneira com o objetivo de auferir alguma vantagem egoísta. Portanto, o propósito de mencionar-se essas coisas e, evidentemente, o propósito de o Senhor permitir que seu povo as entenda é para quem possa evitar tais obreiros a iniquidade. Fecha aspas. É difícil explicar um comportamento tão inconstante, ável e errático. Ainda assim, este era supostamente o canal que o Senhor Jesus chegara tão digno de ser constituído como seu canal exclusivo para fornecer orientação a pessoas na Terra. Na realidade, por volta de 1925, J.F. Rutherford exercia a direção inconteste da sociedade, e os anos seguintes só fortaleceram seu controle sobre todas as funções da organização. Isso incluía o controle total de que seria publicado por meio do canal de A Sentinela e de outras publicações usadas em prover o alimento espiritual às congregações mundialmente. Recordo-me de meu tio ter me falado certo dia em seu escritório sobre uma ocasião em que Rutherford apresentou certa questão.
um novo ponto de vista diante da família de Betel para ser discutido. Meu tio contou que, na consideração, ele se expressou de maneira negativa sobre o novo ponto de vista proposto, fazendo-o com base nas Escrituras. Depois disso, o presidente Rutherford disse ele, o designou pessoalmente para preparar a matéria em apoio deste novo ponto de vista, apesar de ele, Fred Franz, ter deixado claro que não o considerava bíblico. Em outra ocasião, ele relatou que o juiz Rutherford estabeleceu mais adiante, em sua presidência, uma norma firme de que a revista Sentinela trouxesse somente artigos que enfatizassem a profecia ou a obra de pregação. Por esse motivo, passou-se um período de anos em que artigos sobre temas tais como amor, bondade, misericórdia, longanimidade e qualidades similares simplesmente não apareciam na revista. Assim, por um período de quase 60 anos da presidência de Russell e Rutherford, cada homem agia segundo sua própria prerrogativa, ao exercer sua autoridade presencial sem o menor indício de algum corpo governante. Quando o juiz Rutherford morreu em 8 de janeiro de 1942, Nathan H. Knorr foi eleito unanimemente como presidente pela diretoria. A estrutura organizacional permaneceu basicamente a mesma, apesar de alguns ajustes, já que Knorr delegou parte da responsabilidade. Abre parênteses. As circunstâncias tornaram isso realmente necessário, já que o número de testemunhas aumentara de apenas 108.000 por ocasião da morte de Rutherford para mais de 2 milhões durante a presidência de Knorr. Sem ser escritor, nem particularmente um estudioso das escrituras, Knorr se apoiava em Fred Franz, o vice-presidente, como uma espécie de árbitro final em assuntos bíblicos e redator principal da organização. Questões tais como as discutidas nas sessões do corpo governante, relatadas anteriormente neste capítulo, fecha parênteses, foram, durante décadas, submetidas a Fred Franz para uma decisão. Seu presidente Knorr achava que a decisão podia ter algum efeito crítico sobre o funcionamento da sociedade em certo país do mundo, e ele normalmente a discutia pessoalmente com Fred Franz, e não hesitava em demonstrar de forma pragmática o que as circunstâncias tornavam recomendável, prevalecendo sobre o vice-presidente caso contrário. Como foi observado anteriormente, esta relação básica continuou até os anos 70, conforme ilustrado pela decisão de se voltar a ter corpos de anciãos nas congregações. Essa decisão, em particular, dependeu principalmente do ponto de vista e da opinião de uma só pessoa, o vice-presidente, e quando ele mudou de ideia e favoreceu a volta dos corpos de anciãos, o presidente concordou. Ocorria basicamente o mesmo com toda a matéria publicada. O presidente selecionava os artigos principais para a Sentinela entre as matérias submetidas por vários escritores. Em seguida, passava-se adiante para o departamento de redação, para a correção das provas e quaisquer ajustes ou aprimoramentos necessários. Esses eram então lidos finalmente pelo vice-presidente e pelo presidente e, caso aprovados, eram publicados. Carl Adams, que era encarregado do departamento de redação quando me iniciei nele em 1965, me explicou que o presidente, nessa época, havia dado considerável liberdade ao departamento quanto à revisão de tais matérias. Ele destacou a única exceção, a saber, qualquer matéria escrita pelo vice-presidente ao dizer que o que vem do irmão Franz é visto como pronto para ser publicado, sem nenhum ajuste a ser feito. No entanto, o presidente pôde, mais uma vez então, prevalecer pelo seu cargo. Como exemplo, em 1967, o presidente Knorr enviou Carl Adams, Ed Dumplin e a mim cópias de certa matéria, pergunta dos leitores, que Fred Franz havia preparado e entregue para ser publicada.
Bem no ano anterior, publicou-se um livro de autoria de Fred Franz, no qual se destacava que o ano de 1975 marcaria o fim de 6.000 anos da história humana. Comparando esses 6.000 anos a 6 dias de 1.000 anos cada, escreveu ele, abre aspas, assim, dentro de poucos anos, em nossa própria geração, atingiremos o que Jeová Deus poderia considerar como o 7º dia da existência do homem. Quão apropriado seria se Jeová Deus fizesse desse vindouro 7º período de 1.000 anos um período sabático de descanso e livramento, um grandioso sábado de jubileu para se proclamar liberdade através da terra a todos os seus habitantes. Isso seria muito oportuno para a humanidade. Seria bem apropriado da parte de Deus, pois lembre-se de que a humanidade ainda tem na sua frente o que o último livro da Bíblia Sagrada, chamado de Reinado de Jesus Cristo sobre a terra por 1.000 anos, o reinado milenar de Cristo. Jesus Cristo, quando na terra há 19 séculos, disse profeticamente a respeito de si mesmo: Porque Senhor do sábado é o que é o Filho do homem. Não seria por mero acaso ou acidente, mas seria segundo o propósito amoroso de Jeová Deus que o reinado de Jesus Cristo, o Senhor do sábado, correspondesse ao 7º milênio da existência do homem. Fecha aspas. Fazia muitas décadas que não se via tal sentimento de empolgação entre as testemunhas de Jeová como a provocada por essas declarações. Desenvolveu-se uma tremenda onda de expectativa, ultrapassando em muito o sentimento de expectativa do fim que eu e outros tínhamos experimentado no início dos anos 40. Por isso, ficamos pasmos ao ver que a pergunta dos leitores, que Fred Franz havia então formulado, argumentava que o fim de 6.000 anos viria, de fato, um ano antes do que se acabara de publicar no novo livro, a saber que viria em 1974 em vez de 1975. Conforme Knorr contou a Carl Adams, quando recebeu essa matéria, ele foi a Fred Franz e perguntou a razão da mudança repentina. Franz replicou terminantemente: é assim mesmo, é 1974. Knorr não se sentia à vontade com a mudança, e por isso enviou cópias a nós três com um pedido para que a submetêssemos nossas observações individuais. A argumentação do vice-presidente se apoiava quase inteiramente no uso do número cardinal e o número ordinal no relato do dilúvio em Gênesis capítulo 7, versículos 6 e 11. 600 anos e o 700º ano. O argumento procurava mostrar que faltava um ano na contagem do tempo, apresentada no novo livro, e que se precisava acrescentar um ano, fazendo com que o fim dos 6.000 anos viesse um ano antes, em 1974 em vez de 1975. Cada um de nós escreveu de modo respeitoso que não achávamos que a matéria deveria ser publicada, que teria um efeito extremamente perturbador sobre os irmãos. O presidente evidentemente concordou, já que a matéria preparada pelo vice-presidente nunca foi publicada. Contudo, foi uma ocorrência bem rara. Foi durante a presidência de Knorr que o termo corpo governante começou a ser usado com certa frequência. A literatura começava então a associar tal corpo com a diretoria da Sociedade Torre de Vigia. No livro da Sociedade Qualificados para Ser Ministros, publicado em 1959 em português, página 328, aparece a declaração, abre aspas, durante os anos desde que o Senhor veio a seu templo, o corpo governante visível tem sido intimamente identificado com a diretoria desta corporação. Fecha aspas. Assim, os 7 membros da diretoria eram considerados como sendo os 7 membros do corpo governante. Todavia, o fato é que essa situação deles era semelhante à observada no caso dos diretores dos dias de Russell e de Rutherford. Marley Cole,
uma testemunha que escreveu um livro com a colaboração total da sociedade intitulada Testemunha de Jeová, a Sociedade do Novo Mundo, em inglês, destaca isso. Numa parte com o título Rebelião Interna, ele descreve a controvérsia entre Rutherford e a diretoria em 1917, dizendo, abre aspas, 4 diretores queriam uma reorganização. Como as coisas se achavam, o presidente era a administração. Ele não lhes consultava. Comunicava-lhes o que estava fazendo somente depois de ter feito. Ele os estava pondo na posição de conselheiros em assuntos legais da corporação. Rutherford não fazia mistério quanto a ir em frente. O pastor, antes dele, tinha trabalhado dessa maneira. O pastor emitia ordens administrativas sem aprovação antecipada da diretoria. Fecha aspas. Então, numa nota ao pé da página, diz Cole, abre aspas, que o presidente da sociedade continuou a exercer daí em diante tal liberdade restrita pode ser observado pelo seguinte relato sobre as ações de Nathan Knorr com relação à produção de uma nova tradução da Bíblia. Fecha aspas. A Sentinela, em inglês, de 15 de setembro de 1950, página 315 e 316, foi então citada. Ela revela que os membros da diretoria foram pela primeira vez informados pelo presidente sobre a existência da tradução do Novo Mundo, provavelmente um dos maiores projetos já empreendidos pela organização. Somente depois que a tradução da parte das escrituras gregas já tinha sido concluída e estava pronta para ser impressa. Até 1971, quando foi dado o discurso do rabo abanando o cão, a diretoria não se reunia em base regular, mas somente quando o presidente decidia convocá-la. Às vezes, passavam-se meses sem reunião alguma, sendo a agenda mais frequente composta, evidentemente, de assuntos corporativos tais como a compra de propriedades ou de algum novo equipamento. Normalmente, eles não tinham nada a dizer sobre que matéria bíblica seria publicada, nem se buscava sua aprovação. O vice-presidente Franz deixou isso claro quando depôs perante um tribunal na Escócia em 1954, num caso conhecido como o caso Walsh. Perguntado quanto ao que era feito no caso de ser feita alguma mudança importante na doutrina e se essa tinha de ser primeiro aprovada pela diretoria, o vice-presidente respondeu, sendo reproduzida aqui a matéria da transcrição oficial do tribunal com P, representando a pergunta do advogado, e R, a resposta dada por Fred Franz. Abre aspas. P. Em assuntos espirituais, tem cada membro da diretoria um parecer igualmente válido? Resposta. O presidente é o porta-voz. Ele profere os discursos que revelam avanço no entendimento das escrituras. Por conseguinte, ele pode designar temporariamente outros membros da sede para dar outros discursos que apresentem qualquer parte da Bíblia sobre a qual ele tenha lançado luz adicional. Pergunta. Diga-me, são esses avanços no entendimento, como o senhor os chama, submetidos ao voto dos diretores? Resposta. Não. Pergunta. Como se tornam eles pronunciamentos oficiais? Resposta. Passam pela comissão editora e eu dou o meu ok, depois de uma análise bíblica. Passo-os então para o presidente Knorr e o presidente Knorr dá o ok final. Pergunta. Não vai de maneira alguma perante a diretoria? Resposta. Não. Fecha aspas. Eu pessoalmente sabia que essa versão dos fatos era verdadeira no que se relaciona à diretoria. Antes de 1971, participei de uma reunião com vários membros do pessoal de redação, convocada por Carl Adams, e levantou-se a questão quanto a como conseguir-se a aprovação do presidente sobre certos melhoramentos sugeridos na revista Sentinela.
Alguém propôs que Lyman Sweet, que estava presente como um dos escritores, desse uma entrada no assunto com Nor. A resposta de Swing foi breve, mas demasiadamente representativa da realidade da situação. Disse ele: Por que eu? Que posso fazer? Sou apenas um diretor. A situação continuou a mesma, mesmo depois da ampliação do corpo governante, de modo a incluir mais que os 7 diretores. Em 1975, durante uma sessão, veio à discussão certa matéria preparada pelo vice-presidente para ser usada como discurso de congresso. Envolvia a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, encontradas em Mateus capítulo 13. E argumentava com detalhes que o reino dos céus a que Jesus se referiu nessas parábolas era, na realidade, um reino de imitação, uma contrafação. Um membro do corpo que havia lido a matéria não se sentiu convencido pela argumentação. Após a discussão, dos 14 membros presentes, somente 5, incluindo Nor e Fred Franz, votaram a favor do uso da matéria como discurso de congresso. Os outros 9 não foram a favor, de modo que ela não foi usada. Não como discurso, mas a matéria foi publicada num livro lançado no Congresso e em poucos meses apareceu também na revista Sentinela. O fato de quase 2/3 dos membros do corpo presentes terem expressado pelo menos alguma falta de confiança na matéria não afetou a decisão do presidente de ir em frente com sua publicação. Não só os conteúdos da revista e de outras literaturas, mas também quase cada aspecto da atividade mundial da Testemunha de Jeová, a direção dos 90 ou mais escritórios da filial, sendo cada superintendente de filial descrito como o ministro-presidente do cristianismo dentro do território do qual fora designado, a supervisão de todo o trabalho de todos os representantes viajantes, a direção da escola de missionários de Gileade e a designação e o trabalho de todos os missionários, o planejamento de congressos e programas de congresso, tudo isso e muito mais eram prerrogativa exclusiva de uma única pessoa, o presidente da corporação. O que quer que o corpo governante considerasse ou não em qualquer dessas áreas, ocorria estritamente em resultado da decisão e vontade dele. Tudo isso era difícil de ser conciliado com os artigos publicados depois do discurso do rabo abanando o cão, do vice-presidente. A sua linguagem ali tinha sido bastante enfática e deveras conclusiva. Abre aspas. Assim também, embora não estivesse presente nenhum dos apóstolos de Cristo, no século XIX, o Espírito Santo de Deus deve ter operado para com a formação do corpo governante para o seu restante ungido da classe do escravo fiel e discreto. Os fatos falam por si mesmos. Surgiu um corpo de cristãos ungidos que aceitaram e assumiram as responsabilidades de governar os assuntos do povo dedicado, batizado e ungido de Jeová, que segue as pisadas de Jesus Cristo e se esforçava a cumprir a obra declarada na profecia de Jesus em Mateus 24, do 45 ao 47. Os fatos falam mais alto do que palavras. O corpo governante existe. As testemunhas cristãs de Jeová sabem e afirmam com gratidão que não se trata de uma organização religiosa de um só homem, mas que ela tem um corpo governante de cristãos ungidos pelo Espírito. Infelizmente, o quadro apresentado simplesmente não era verdadeiro. Os fatos já apresentados pelas próprias publicações aprovadas da Sociedade Torre de Vigia e pelas declarações dos diretores mostram claramente que não existia nenhum corpo governante em nenhum sentido real no século XIX durante a presidência de Russell, nem no século XX durante a presidência de Rutherford, e nem existia algum no sentido descrito neste mesmo artigo de A Sentinela durante a presidência de Nor. Era um quadro de aparência impressionante,
mas era ilusório, fictício. O fato é que prevaleceu um arranjo monárquico desde a própria formação da organização, sendo a palavra monarca de origem grega e significando aquele governa sozinho, também definida nos dicionários como aquele que detém posição e poder preeminentes. O que o primeiro presidente era, benigno, o seguinte, severo e autocrático, e o terceiro, muito prático, à maneira de homens de negócios, não altera de maneira alguma o fato de que cada um dos três presidentes exerceu autoridade monárquica. A grande maioria das testemunhas que constitui o que o artigo de A Sentinela havia descrito como as fileiras, e inclusive a maioria dos que compõem a classe do escravo fiel e discreto, estavam totalmente desapercebidos disso. Aqueles que estavam em posições suficientes próximas da sede da autoridade sabe que era assim. Próximas da sede de autoridade sabiam que era assim. Quanto mais próximos estavam, mais conscientes dos fatos se tornavam. Isso era particularmente veraz com relação aos membros do corpo governante, e em 1975 o cão decidiu que era tempo de abanar o rabo. A maioria dos membros sentiu que já era tempo para os fatos começarem finalmente a se harmonizar com as palavras que estavam sendo proferidas e publicadas. Curiosamente, o que se fez foi essencialmente a mesma coisa que os 4 diretores haviam proposto em 1917, uma reorganização, um esforço da parte deles que tem sido daí em diante consistentemente descrito nas publicações da Torre de Vigia, como um complô ambicioso e uma conspiração rebelde. Dessas que, pela graça de Deus, não logrou êxito. 55 anos mais tarde, basicamente, a mesma proposta teve êxito, mas somente depois de meses de turbulência para o corpo governante.